Olá, tudo bem? Eu prometi, então eu vim aqui cumprir. Na verdade, não é nem cumprir, né? É compartilhar um pouquinho sobre essa minha jornada de autocura, atendendo a pedido de muitas pessoas para que eu falasse sobre ela, né? Eu só peço um pouquinho de paciência, que talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo do que o normal, porque é uma jornada aí de 14 anos diante desse diagnóstico e são 6 anos, de 2014 a 2020, na busca da remissão, na construção dessa autocura. Então vamos lá, né? Para a gente começar, eu tenho que dizer que foi em 2006 que eu recebi o diagnóstico, no finzinho de 2006. Eu iniciei com medicações via oral, como todo o protocolo, mas logo em 2007, meu médico decidiu me colocar na terapia de imunobiológicos, porque eu não estava respondendo ao tratamento da medicação via oral, né? Então, de 2007 até 12 semanas atrás, mais ou menos, eu fiz o uso do mesmo imunobiológico. Só um pequeno intervalo na época que eu fiz o mestrado, que eu vim realizar o mestrado num outro estado, né, diferente do que eu residia na época, e aí nessa mudança eu fiz a transição de medicação, mas quando eu retornei para onde eu morava, eu voltei para a mesma medicação que eu conduzi depois até o final. De 2007 até 2014, eu tinha uma qualidade de vida relativa, porque assim como o médico tinha me dado de prognóstico, né, eu aprendi a conviver com a dor, né? Assim como ele havia me dito no dia do diagnóstico, né, ó, é uma autoimune, você vai precisar aprender a conviver com a dor para o resto da sua vida, e você pode se aposentar por invalidez, porque essa patologia te permite a se aposentar, né, porque você vai perder a mobilidade do corpo. Então, até 2014 eu vivi exatamente como ele tinha me dito, esperando que eu fosse me aposentar por invalidez. Então eu trabalhava ali que nem uma louca, né, para ter recursos para poder me aposentar de uma forma mais adequada quando precisasse. Mas em 2014, no comecinho do ano, eu já comecei a ficar muito angustiada na situação que eu estava vivendo, né? Assim, eu não tinha mais momento para nada, eu só vivia para trabalho, e as dores foram cada vez mais piorando no começo de 2014, até que eu cheguei num ponto que eu estava no fundo do poço, né, de dor. A medicação já não estava surtindo mais o efeito que precisava, o nível de estresse altíssimo, e eu tomei a decisão de que não era daquele jeito que eu queria viver, né? Não era daquela forma que eu tinha desenhado, sonhado para minha vida. Então eu tomei a decisão que a partir daquele momento eu faria as coisas diferentes. E eu comecei com uns pequenos passos, os passos que eu tinha o mínimo de conhecimento que poderiam me ajudar. O primeiro deles foi pela atividade física, né? Numa aula anos antes da pós-graduação, eu vi que o exercício físico ele reduzia as mesmas células inflamatórias da cascata inflamatória que o imunobiológico que eu usava reduzia. Então, a mesma redução do processo inflamatório eles atuavam, né? Então eu fui buscar a atividade física, e no mestrado também estudei junto com pacientes de espondilite, e eu vi a redução desse processo inflamatório, né, nas análises que nós realizamos e no protocolo. Então eu voltei em 2014 à prática da atividade física, e com isso uma grande amiga, pela primeira vez, eu nunca havia feito uma dieta, um plano alimentar, nem tinha ido em nutricionista. Ela falou assim para mim: olha, o que você está comendo não vai te ajudar em nada, porque sua alimentação é altamente inflamatória, isso só agrava o seu quadro. E aí eu fui buscar uma nutricionista, né? Ela não me atendeu, porque ela falou assim que se ela me atendesse eu não ia cumprir, então que eu tivesse que pagar
uma nutricionista e foi a melhor coisa, né, assim, porque eu me comprometi com essas duas ferramentas que eu tinha. Se eu tinha clareza do que podia acontecer, de onde ia dar, eu vou falar a verdade que não. Mas a cada passinho que eu fui dando, eu fui sentindo melhoras. E aí, para o meio de 2014, eu tomei decisões importantes, né? Eu pedi demissão do trabalho, eu terminei um relacionamento, eu mudei de estado, voltei para o meu estado de origem, voltei para perto da minha família, né? E decidi começar uma vida praticamente do zero. O que eu trazia comigo eram as minhas experiências de vida, né? Os conhecimentos que eu tinha adquirido nesse tempo todo, e eu não deixei um dia de treinar e me alimentar. Até que, quando eu cheguei aqui, eu encontrei um nutricionista incrível, né, que também foi diagnosticado com a patologia, e aí ele direcionou completamente o meu plano alimentar, que eu conduzo até hoje, assim, muito carinhosamente, se tornou um estilo de vida aí que não requer esforço, né? É uma parte muito integrada da minha vida, assim como o exercício físico. E durante 2015, 2016, eu fui buscando outras ferramentas que pudessem me ajudar, na verdade, na gestão emocional. Porque o que eu percebi? Que por um tempo eu fiquei muito bem. Quando eu comecei a trabalhar, eu assumi um cargo de liderança, eu fui piorando mais uma vez no processo inflamatório. E eu lembro que meu pai falou assim: o que você está fazendo com a sua saúde de novo? Né? E aquilo foi um choque, e eu fui mais uma vez buscar ajuda. Eu falei assim: não são os trabalhos, né? Eu preciso mudar a minha forma de ser. E com isso eu fui para um processo de coaching, fui fazer um curso de coaching. Era muito mais para uma ferramenta de transformação pessoal, né? Ele era um coaching filosófico, de base filosófica, que trabalha muito nessa transformação de quem a gente deseja ser. E aí a filosofia aplicada vai ensinando a gente a lidar com essa realidade, né? Com a vida de uma forma diferenciada. E aí eu tive primeiras transformações na forma de ser, de estar me relacionando com a vida, até que eu pedi demissão de um novo daquele trabalho, e eu quis atuar como coach no processo de transformação de vida. Com isso eu fui buscando, né, meditação, respiração, yoga, tudo aquilo que eu pudesse voltar para dentro para auxiliar nesse processo de transformação, eu fui utilizando, colocando nas minhas caixinhas de ferramentas. Mas em 2016 eu tive uma grande mudança, que foi quando eu conheci a medicina bioenergética, né? Uma amiga da academia me convidou a participar como voluntária dos atendimentos dela, e eu percebi que eu fui ficando muito mais estável, né, emocionalmente, fisicamente, da patologia, e aquilo foi me encantando. E com isso depois eu fui buscar a técnica para autoaplicação. Então eu mesma aplicava a medicina bioenergética em mim, para que eu conseguisse estabilizar cada vez mais. E dentro dessa autoaplicação, né, eu tive lá em 2017, finzinho de 2017, eu já estava estável, sem processo inflamatório nenhum, sem sintoma físico, os exames não tinham nada de sinal de inflamação, nem no de imagem, nem no exame de sangue, até que no dia do meu aniversário eu fui para consulta com a reumatologista, e ela falou assim: você é minha única paciente que marca consulta no dia do aniversário. E a gente já tinha conversado, né, há muito tempo antes sobre poder um dia reduzir a medicação, e eu tinha isso muito claro em mente, que era para isso que eu ia trabalhar. E eu cheguei naquele dia, até me emociona, ela falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: então, eu vim receber o meu presente. Aí ela: que presente? Eu falei: começar a redução da minha medicação. E a gente fez esse processo de 2017 para cá de uma forma muito gradativa,
né, muito cuidadosa. Teve momentos que era para a gente dar mais um passo na redução, mas ainda existia uma instabilidade ali muito mais emocional e mental que eu trabalhei, e quando eu me senti pronta para uma nova redução, a gente foi junto, caminhando nisso, até que eu cheguei em subdose, né, bem abaixo do mínimo da dose que é preconizada aí para tratamento. E depois a gente teve o espaçamento do tempo do tratamento, de 8 semanas para 10 semanas. E isso de 2017 até o comecinho desse ano foi o processo da redução. No começo da quarentena, né, eu fiz um tratamento, me mantive estável ainda, os exames perfeitos, e a gente aumentou para 10 semanas. Né? Eu lembro que na primeira vez que a gente fez esse espaçamento de 10 semanas, em 8 semanas tocou o alarme, que era o dia do tratamento, e deu aquele gatilho, né? Falou, nossa, eu tô descoberta. É muito um processo mental, né? Que puxa a gente para a primeira coisa que a gente ouviu um dia que não teria cura. Mas aí, emocionalmente, com as técnicas de filosofia, né, que eu participo da escola, que ajuda muito nisso, com a medicina bioenergética, fui voltando para o eixo e não tinha nada, mais uma vez nos exames. Aí a gente fez mais uma infusão com espaçamento de 10 semanas também, até que chegou o último dia de tratamento, né, eu fiz a última infusão. E agora, pertinho do meu aniversário, foi quando eu voltei para a médica com todos os exames em mãos, né, as ressonâncias, os exames de sangue. Ela faz toda uma avaliação clínica cada vez que eu vou lá, todas as medidas, né, de caixa torácica, de mobilidade, de quadril, articular, e estava tudo zerado. Então é como se eu tivesse chegado lá e defendendo a minha tese de mestrado, né? A minha dissertação de mestrado, do mestrado da vida. E aí eu brinquei com ela, eu falei assim, você pode assinar o meu certificado? Então foi isso, e a partir desse dia eu vou ficar 6 meses sem o uso de qualquer medicação, mas seguindo aí em toda a construção que eu tive, né? Tem sido um trabalho muito de introspecção, de análise assim, desse processo mental, emocional. A gente acha que é simples assim, mas não, ele requer um cuidado, uma atenção ainda, para que a gente estabilize e alinhe tudo isso que a gente deseja, a gente acredita, né, para seguir. Então essa foi a minha caminhada, essa foi a minha jornada, foram anos, mas que valeu a cada instante, cada abdicação, cada coisa que eu abri mão para poder seguir e construir esse sonho. Foi muito incrível, foi muito importante. E todas as adversidades do caminho também foram oportunidades para me levar ainda mais perto desse sonho. E eu digo que a autocura, ela vem em diferentes aspectos, né? E o primeiro aspecto que eu acho que para mim foi muito importante me desenvolver a esperança, né? Devolver essa esperança que um dia eu tinha perdido, devolver essa fé de acreditar que é possível sim a gente ter uma qualidade de vida, principalmente mesmo diante de um diagnóstico. E o meu desejo aqui, compartilhando essa história, é que você possa se inspirar e decidir construir a sua jornada de autocura, né? Que comece pelos aspectos de ter uma esperança, uma qualidade de vida, e que você vai caminhando cada dia mais em sentido a isso. Então eu desejo a todos nós que a gente alcance a remissão, né? Promova essa autocura e que seja uma remissão eterna. Um beijo.